Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Uma poderosa. Ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio do teu servo e que ele seja a boca do Senhor para transmitir a tua palavra ao coração de cada um de nós. Nós te imploramos essa graça sobre o teu servo e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E trazer um abraço da Igreja Presbiteriana de Tegipió. Lá é bom, tá certo? É bom, não tem nada de pior, né? Tá certo? É porque o nome é indígena, né? Então, a gente estranha, né, esses nomes assim. Mas eu trago também um abraço fraternal da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, na qualidade de secretário nacional, e dizer que é motivo de alegria estar com vocês. Quero desde já agradecer ao Conselho da Igreja, aos pastores, ao Marcos, que fez o convite inicial para que a gente estivesse aqui em Valadares, aproveitando a reunião executiva do Supremo Conselho. E como eu falei, eu vou ficar aqui até sexta-feira, nesse calor celestial, né, para... Ainda bem que tem ar-condicionado, né? Graças a Deus, né? Tem ar-condicionado. E desde já agradecer a hospitalidade, a hospedagem com relação à minha pessoa aqui. A Secretaria Nacional agradece, eu também agradeço, tá bom? Nós chegamos na sexta-feira, eu moro em Recife, não é? E a minha base de trabalho é Recife. Nós saímos do Recife na quinta-feira, eu saí de casa às 10 horas da noite, cheguei às 10 horas da manhã aqui em Valadares. Na sexta-feira mesmo nós tivemos um trabalho bastante produtivo ali na quarta igreja. E aqui também, né, numa outra proposta de workshop, que foi muito bom ontem à tarde, eu creio que vocês gostaram, né? Pelo menos a comida estava legal, né? E hoje de manhã nós falamos 2 vezes e estamos também para falar com vocês agora à noite. Só que eu não vou falar mais de idosos, tá bom? Já tá bom, né? Falar de idosos sexta, sábado, domingo de manhã. E escolhi um texto que está lá em Atos, capítulo 20, versículo de 7 a 12. O texto, na versão que eu vou ler, diz assim: No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior que estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Que Deus aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida e que possamos tirar lições para as nossas vidas. Titulando essa nossa reflexão nessa noite, a gente poderia dizer: que igreja Deus quer de nós? Que tipo de igreja Deus espera que nós sejamos? Esse é o grande desafio, porque muitas vezes nós achamos que igreja é nome, é CNPJ, é templo, e não é nada disso. A igreja somos nós. Quando eu for tratar de igreja aqui, não pense da igreja, primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. Pense em você, a igreja corpo vivo de Cristo. E é o que Deus espera de você como crente. O que Deus espera de você como segmento do Senhor Jesus Cristo. É nessa proposta que nós vamos falar nesta noite. Sabemos, querido, que nos tempos de hoje, existe uma variedade infinita de igreja.
Aparentemente, isso pode até parecer bom, por conta da variedade de grupos sociais que precisam ser alcançados pela multiforme graça de Deus, segundo Pedro. Mas, por outro lado, isso pode ser perigoso. Por quê? Porque pode trazer confusão às pessoas para saber qual a igreja correta. Eu ando muito pelo esse país, né? E um dia eu encontrei uma igreja presbiteriana dos últimos tempos. Encontrei uma igreja presbiteriana renovada, reformada. E uma vez eu li que tem vários nomes de igreja e tem um que eu gravei, e esse nome, eu vou e você fica, né? Então imagine como a coisa funciona por aí afora. É interessante que essa confusão que nós vemos hoje, Paulo já enfrentava isso. Paulo já enfrentava isso. Mas Paulo tinha uma coisa que todos nós precisamos, é fazer parte, é aceitar, é acolher em nós o projeto de Jesus Cristo. Eu falei de manhã assim sobre o projeto, mas o que é esse projeto? Porque muitas vezes nós somos membros de igreja, nós somos pastores, presbíteros, liderança, mas não acolhemos o projeto de Jesus Cristo. O sucesso de Paulo era porque ele acolheu o projeto de Jesus. Paulo não vivia para ele, Paulo vivia para Cristo. E esse é o grande desafio da igreja hoje. Porque muitas vezes nós olhamos para a igreja e achamos que a igreja é um clube social. Como a gente não tem muita vida social, aí vamos para a igreja, para cumprir o rito. Não é? E não é isso que Deus espera de nós. Então, naquele tempo, se Paulo tinha essas dificuldades, né? Imagine, ele viajava constantemente. E por que ele viajava constantemente? Porque Paulo escrevia constantemente. Porque ele passava numa comunidade e falava, ensinava. Quando ele ia embora, parecia que a palavra de Paulo entrava pelo ouvido e saía por outro. E as pessoas estavam passando rapidamente do verdadeiro evangelho para qualquer tipo de ensino. Então, o que Paulo levou a Paulo a fazer isto, escrevendo lá em Gálatas, né? Que tão depressa, né, daqueles que haviam chamados na graça de Cristo, para sair da graça de Cristo para um novo evangelho, entre aspas, né? Agora é interessante porque esse texto fala de uma igreja que havia lá em Troades, né, na Ásia. É uma igreja que Paulo visitou várias vezes, a gente verifica isso nos seus escritos. Ele prestou uns serviços pastorais lá, naquela comunidade. Ele até afirma que lá Deus abriu uma porta para ele, quando ele escreve 2 Coríntios, né, 2:12. Ele diz, olha, quando cheguei a Troades para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta do Senhor. Então é essa igreja que ele vai citar, que eu falei hoje pela manhã lá, quando eles trazem a capa que eu deixei em Troades. Então Paulo tinha ali naquela região, não sei se uma base missionária, ou se tinha alguém que acolhia ele constantemente. A cidade era uma cidade muito boa, porque era uma cidade portuária, então isso fazia com que muitas pessoas de diversas nacionalidades passassem por ali, e Paulo aproveitou essa oportunidade de fazer a igreja estar presente na cidade. Então essa igreja era uma igreja que tinha uma boa comunhão com Deus, isso é muito importante, tá? A boa comunhão um com os outros é muito bom, isso Deus exige de nós, mas nós precisamos ter uma comunhão boa com Deus. Porque não adianta só ter o local estratégico para fazer as nossas atividades como igreja. E numa destas viagens de Paulo, né, à cidade, aconteceu um fato marcante durante o culto, que foi a morte do jovem Eutico. Agora, essa igreja tinha uma particularidade que nós todos precisamos ter. Essa igreja tinha uma verdadeira comunhão com Deus, ao ponto de Deus fazer milagres no meio desta igreja. Quando a gente tem uma verdadeira comunhão com Deus, pode ficar certo que Deus faz milagre no nosso meio.
Deus faz milagre no nosso meio, mas para isso precisamos ter uma verdadeira comunhão com Ele. Então, a partir do texto lido, nós vamos refletir aqui com os irmãos a respeito do que Deus espera de nós, de mim, de você e da sua igreja. Primeiro, Deus espera que nós sejamos uma igreja, corpo vivo de Cristo. Olha só, igreja, corpo vivo de Cristo. Isso é importante, você saber isso. Que você foi chamado para ser corpo vivo de Cristo. Isso é muito importante, mas também requer responsabilidade. Lembra do versículo que Jesus Cristo diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso aí é ser esse membro do corpo vivo de Cristo. Então, Deus espera que, sobretudo, sejamos o corpo vivo de Cristo. Mas veja lá, no versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão. O que é que Deus espera de nós? Esse povo estava reunido, primeiro dia da semana. O que Deus espera da sua igreja, o que Deus espera de nós, é que nós sejamos verdadeiros adoradores. Ao se reunir no primeiro dia da semana, essa igreja lá, ela tinha a compreensão sobre o tempo da graça. Ele não estava mais no tempo da lei mosaica. Os judeus se reúnem sábado. Então a igreja estava reunida no primeiro dia da semana, já compreendendo que a vida da igreja é no tempo da graça. Uma outra coisa é que aqueles irmãos estavam ali com um propósito único de adorar. E Deus espera que tenhamos como princípio de vida cristã a adoração. João vai escrever algo nesse sentido. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Pois Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. João já está dizendo que já chegou a hora. Lá, há 2000 anos atrás, que nós devemos adorar em espírito e em verdade. E Deus nos chamou para ser estes verdadeiros adoradores. Por isso, queridos, quando vocês saírem de casa e virem para a igreja, venha com espírito de adoração. Venha com espírito de adoração. Tem pessoas que saem de casa para a igreja, saem vazias. E talvez traga até uma sacola para poder voltar para casa com essa sacola cheia de bênção. E culto não é vir buscar, culto é trazer. Nós trazemos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser para adorar a Deus. Inclusive trazemos nossos dízimos e ofertas. Porque culto é entrega e não busca. Mas tem muita gente que vem para a igreja vazios, não vem cheio do Espírito Santo, e quando chega na igreja, aí nada dá certo para aquela pessoa. Talvez o cabelo do pastor não esteja bem penteado, o vestido da irmã não está bem para a ocasião, e etc, etc. E a gente não veio para fazer análise dessas coisas, a gente veio para nos entregarmos em adoração ao Senhor nosso Deus. Então não saia de casa vazio para adorar. Venha cheio do Espírito. Venha trazer e não buscar, como muitos fazem. Então a primeira coisa que Deus espera de nós é que sejamos verdadeiros adoradores. Caminhando do versículo 7 ainda na parte B, diz assim, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-o e prolongou o discurso até meia-noite. Olha só, será que vocês aguentariam se eu ficasse falando aqui até meia-noite? Eu creio que não, né? Pouco tempo começava a esvaziar, quando desse o tempinho, e se eu fosse continuar, eu falaria sozinho. Mas o que é que acontece aqui? Paulo prolongou a sua fala até a meia-noite. Assim como Deus espera que sejamos verdadeiros adoradores, Deus também espera que a sua igreja dê prioridade à pregação do Evangelho.
A igreja de Troades, ela gostava de ouvir a pregação. E Paulo demorou pregando naquele dia. Creio que as pessoas ali estavam aproveitando o máximo, né? Não era só pregando. Paulo estava dialogando, conversando, ensinando, exortando, né? Ali, aquela igreja, porque ela era um centro de missões ali. E ele começou a pregar e a pregar. E a Bíblia diz que diante da demora da pregação de Paulo, é interessante, diante da demora da pregação de Paulo, a igreja estava tão focada, a igreja tão ligada em Paulo, que nem percebeu que um jovem estava sentado numa janela. Provavelmente a igreja estava lotada, não tinha mais espaço, não tinha janela, não tinha grade, né? Era terceiro andar, certo? Então a igreja estava bem focada, aproveitando o tempo máximo de Paulo ali. E não é difícil, às vezes, querido, hoje nós encontrarmos crentes que não gostam da pregação. E quando eu falo aqui pregação, eu quero colocar, não é só isso aqui que nós estamos fazendo agora. A pregação é o ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que não fazem as suas devocionais diárias. Tem pessoas que vêm para a igreja, às vezes, para conversar, né? Ficar em outras áreas da igreja, mas para dizer que está presente, certo? Isso é muito complicado para a vida cristã, porque já dizia lá há muito tempo atrás que quando a gente tira uma brasa do meio da fogueira, com o tempo ela vai se esfriando e se apaga. A vida cristã ela precisa disso aí. Então muitos saem do templo na hora da mensagem, outros conversam, outros não prestam atenção à palavra. E Deus espera de você que você ame a pregação, a palavra, a ponto de estar examinando as Escrituras, como diz João. Por que nós devemos gostar da palavra? Por que nós devemos gostar da pregação? Porque nós precisamos, a cada dia, a cada momento, examinar as Escrituras. Porque é ela, as Escrituras, que nos revela a vida eterna. E não só isso, ela também testifica que Jesus é Deus. Quando nós temos a pregação como centro de culto, a nossa adoração musical, a nossa oração, ela é de forma mais profunda e verdadeira. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, quem não gosta da pregação, quem não gosta da palavra, é incrédulo. Olha só, ele vai dizer que é incrédulo. Por quê? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Está lá em Romanos capítulo 10. Então Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores, que dê prioridade à sua palavra, à pregação. Duas coisas. No versículo 8 diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Veja, se Deus quer que sejamos verdadeiros adoradores, que dê prioridade à sua palavra, Deus quer que nós sejamos luz no mundo. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. O local onde a igreja estava reunida era embelezado pela presença de muitas pessoas que trouxeram de suas casas lamparinas. Por isso havia tantas lâmpadas no local. E é interessante que a lição que nós aprendemos aqui é que cada crente sabia da sua responsabilidade para com a igreja. Sabia da sua responsabilidade. É tanto que levaram lâmpadas. Levaram o óleo, certo? Para ser utilizado naquele momento de culto. É importante também quando a gente sabe da nossa responsabilidade com a igreja. Quando a gente contribui para que a iluminação do salão de culto seja algo notado pelo agiógrafo aqui. Talvez você venha aqui na igreja 1, 2, 3, 4 vezes.
até olhe para cima e ache os lustres belos, lindos, mas talvez você não retrate isto em nenhum momento. Aqui o autor, ele retratou a iluminação. O salão estava tão iluminado que marcou a memória do escritor do texto. É interessante porque quando Jesus diz assim, olha, que Ele é a luz do mundo e depois Ele diz que nós somos a luz do mundo, isto nos reporta para o profeta Isaías, que disse que em certo momento sairia de Jerusalém uma luz que iluminaria todos os cantos da terra. Lá no dia de Pentecoste, saiu uma luz de Jerusalém e chegou aqui em Governador Valadares. E esta luz são vocês. Vocês estão aqui para iluminar esta cidade, para tirar essa cidade das trevas, para fazer Cristo conhecido por esse povo. Eu sei que tem muitas igrejas presbiterianas aqui, e Deus chamou vocês, né, para iniciar esse trabalho aqui em Governador Valadares. E Paulo vai dizer assim, olha, que cada cristão deve manter a sua luz acesa, né? Quando ele escreve a Filipenses. E olha, luz acesa no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. É nesse meio que nós vamos ser luz. Agora, queridos, muitas vezes o que é que acontece? Você bota lá um adesivo no seu carro, Deus é fiel, Jesus Cristo é o Senhor, propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E aí, se você faz barbeiragem no trânsito, arranca esse adesivo, porque você não está sendo luz. Se você compra e não quer pagar, né, e vai lá para o Serasa, você não está sendo luz. Se você até chega no estacionamento do shopping, tem lá o estacionamento da pessoa idosa. Aí você vai lá, coloca o seu carro no estacionamento com a frase lá, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Tudo errado. Não faça isso. Seja luz. Seja luz. Você foi chamado para ser luz aqui nessa cidade. Essa luz é a vida de cada um de vocês. É o nosso testemunho de vida. É a nossa espiritualidade. Pregue o Evangelho com a sua vida. Há uma máxima de Francisco de Assis que eu gosto muito dela. Apesar de ter gente que critica, mas eu gosto. Francisco de Assis diz assim, olha, pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Como é que eu posso pregar o Evangelho sem falar? Com a vida. Com a vida. Então nós precisamos ser luz. Li uma vez um anúncio no jornal que dizia assim, olha, precisa-se de um caseiro. E a curiosidade foi porque era numa rua que eu tinha morado quando eu era criança, né? Então eu tive a curiosidade de ler. Precisa-se de um caseiro, mas não pode ser crente. Isso é triste. É decepcionante. E nós precisamos ser segmento de Cristo, corrigir as nossas vidas. A igreja pode ser grande, rica, muito organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, ou seja, o seu testemunho de vida, nunca ela será uma verdadeira lâmpada para florescer o grande luzeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores, que dê preferência à palavra de Deus e que sejamos luz do mundo. No versículo 9 diz assim, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Olha,
Que coisa interessante. Ela nem esconde que Paulo falou muito, né? A Bíblia diz que Paulo falou e falou muito e tal. Eu acho que de repente ali, Eutico deu aquele cochilo, só que ao invés de cair para dentro, ele caiu para fora. Não? O que Deus espera de nós é que nós sejamos crentes vivos, acordados, e não crentes em cima do muro. Hoje é muito comum a gente encontrar crentes que estão politicamente corretos. E não é isso que Deus espera de nós. Sabemos que a igreja é formada de pessoas imperfeitas. Naquela noite lá, na igreja, ela estava cheia, né? Por isso que eu falei que provavelmente Eutico sentou lá na janela porque não tinha lugar. E Paulo tocou para falar. Quando Eutico cai, às vezes eu digo assim, será que eu estou imaginando coisas? Mas será que houve alguém ali naquele momento que disse, se Paulo não tivesse falado muito, isso não tinha acontecido? Talvez alguém, eu não sei se eu estou sendo muito malicioso com isso, mas talvez alguém tenha dito isso. Se Paulo não tivesse falado tanto, Eutico não tinha caído. Quando Eutico cai, olha, dia de domingo, dia de celebração da ceia, o culto parou. Um acidente dessa natureza parou tudo. Eu imagino o caos que ficou a igreja naquele momento. O pessoal apavorado, chorando. Puxa, o culto acabou de uma maneira trágica. Mas sabe o que acontece, queridos? Que a gente precisa ter cuidado como crente. Esse erro de Eutico, ele é tão comum nas nossas igrejas e a gente nem percebe. Há tantos crentes dormindo na janela da vida, há tantos crentes caindo da janela e a gente não percebe. Às vezes até quando alguém sai da igreja a gente diz assim, saiu porque não era nosso. Será que é isso mesmo? Será que saiu porque não era nosso? Ou saiu porque a gente não chegou junto? Então Eutico estava ali, né? Caiu, aí o culto parou, né? Isso nos dá uma lição, é que a igreja precisa ser vigilante, não só com os irmãos, mas também com aqueles que estão fora da igreja. Um dos grandes problemas que a gente precisa resolver como igreja também é acabar com a síndrome de Caim. Nós sofremos a síndrome de Caim e precisamos acabar com isso. Eu creio que muitos aqui já conhecem o que é a síndrome de Caim. É aquela, o que é que eu tenho a ver com meu irmão? Tem. Você tem a ver com seu irmão. Porque nós somos uma igreja corpo de Cristo. E quando alguma coisa no corpo está falhando, nós corremos para corrigir. E na igreja também é assim. Mas muitas vezes nós esperamos que quem corrija os erros sejam os pastores, os presbíteros, o conselho da igreja. Não. Nós precisamos nos pastorearmos. Não é só o pastor, não. Todos vocês foram chamados para serem sacerdotes reais. Então você tem que cuidar do seu irmão. Não é esse negócio de cada um no seu quadrado, não. Nós somos o corpo de Cristo. Então o Senhor espera de nós que nós sejamos uma igreja vigilante, que seja uma igreja vibrante, que não fique em cima do muro, que não durma na janela da vida, certo? Que seja uma igreja fervorosa e não uma igreja morna, como está lá em Apocalipse 3. Acordada para o que está acontecendo dentro da igreja e o que está acontecendo fora da igreja. Não é só dentro da igreja, não. Quando você observar, meu querido, o irmão dormindo espiritualmente em cima da janela, não o deixe quieto. Faça a sua parte. Mantenha-o acordado. Estenda-lhe a mão, para que ele não caia para as janelas do mundo.
da forma que Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores, que dê preferência à palavra dele, que sejamos luz do mundo, não é? Que sejamos uma igreja viva, não uma igreja em cima do muro, não é? Deus também quer de nós que sejamos uma igreja viva. No versículo 9 diz assim, ó, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando, aí olha para os crentes lá, que estava todo mundo espantado com a morte de Eutico, aí diz assim, olha, não fiquem perturbados, a vida está nele, a vida está nele. Sabe o que é que Deus espera de nós aqui? É que nós abracemos os mortos. Ei, pastor, eu tenho que ir para o cemitério abraçar os mortos? Não. Sabemos muito bem que aí fora tem muitas pessoas mortas em delitos e pecados. E a gente precisa chegar a essas pessoas e abraçá-las. Veja que a reação de Paulo com Eutico não foi de reprovação, de crítica. Não foi. Se alguém lá pensou, se Paulo tivesse falado menos, ele não tinha caído, Paulo não disse assim, se Eutico não tivesse sentado na janela, ele não tinha caído. Paulo não fez essa observação. Simplesmente Paulo vai e abraça o morto. Desceu a escada, terceiro andar, né? Certo? E falou o quê? Palavras de fé para aquele que estava morto. Mas muitas vezes a gente não fala a palavra de fé para os mortos. A gente faz crítica. A gente reprova. A gente elimina. Precisamos abraçar os mortos. É bom abraçar os vivos? Como é bom? Não é? Muito bom abraçar os vivos. Agora, nós fomos chamados para abraçar os mortos e ressuscitá-los. Há muitas pessoas mortas em delitos e pecados necessitando de um abraço restaurador, mas preferimos abraçar os vivos. Um abraço de amor pode curar. Sabe por quê? Pois o amor é a base do poder. Porque a fé age pelo amor, escreve Paulo lá em Gálatas. Foi o amor que Jesus sentia por Lázaro que o fez ressuscitar. E é este mesmo amor que impulsionou naquela época os discípulos a curarem. E esse amor deve ser aquele que vai nos impulsionar a curar as pessoas. Agora, muitas vezes nós achamos que cura são coisas fantásticas, são coisas espetaculares. Não. Nós podemos curar a vida de uma pessoa com simples palavras. Mas também, né? Da mesma forma que você pode matar uma pessoa com palavras, você pode curar essa pessoa com palavras. Curar vidas. E em momento algum, Paulo disse para as pessoas, ele morreu. Paulo não disse isso. Ele morreu. Tem momentos na vida que a gente diz, olha, não adianta mais, aquilo ali está morto, eu não vou falar disso aí mais nada, certo? E não é isso a razão da nossa fé. Precisamos agir como Paulo. Ao invés de declarar a desgraça do outro, devemos declarar que há vida em Jesus e que ele se levante para adorar a Deus. Aí sim, nós estamos dentro do projeto de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo valer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Por isso, digo mais uma vez, como igreja, Deus espera de nós que nós abracemos os mortos. Vidas e vidas estão saindo da igreja sem receber uma palavra, uma visita, um telefonema. Ninguém nem sabe onde está. E não é isso que nós devemos fazer. Veja qual foi a atitude de Paulo. Estava oculto. Ele parou tudo, desceu. Se for possível, a gente tem que fazer isso. Se abaixar e abraçar aqueles que estão caídos. Se abraçar aqueles que estão caídos. Agora é interessante, porque resolvido o problema, né? Então a Bíblia diz que então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Olha só, o combinado era até meia-noite, e agora
Virou culto de vigília, não é isso? Virou culto de vigília. E é interessante isso. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro, né, de uma tribo que tem aqui no Brasil, uns índios chamados Guajajara, lá no Maranhão, e lá tem a igreja, né? E o culto começa às 7 horas. Quando o missionário está lá, o culto termina de meia-noite. Quando o missionário não está, o culto vai até o raiar do sol. Aí por quê? Porque o missionário é fraco, aí só aguenta até meia-noite, né? Aí pronto. E eles cantam o mesmo hino, umas 30 vezes o mesmo hino, 30 vezes. Né? Passar a noite é assim. Então, eu acho que eles aprenderam aqui, né? Eles leram aqui e disseram, é desse jeito que a gente vai fazer. E o versículo 9 diz assim, olha, então conduziu vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortado. Deus espera que nós sejamos esta igreja de verdadeiros adoradores, que dê preferência à palavra deles, que seja a luz do mundo, que abrace os mortos, mas Deus espera de nós que nós sejamos uma igreja feliz. Essa igreja aqui, olha, o ambiente naquela igreja nunca foi tão leve e tão alegre. Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito Santo que ressuscitou Eutico também reavivou os irmãos. Por isso que eles ficaram até o outro dia louvando. As luzes permaneceram acesas, ó. Havia tantas lâmpadas, né? E que conseguiu manter a luminosidade da igreja naquela cidade. Todos cearam, certamente com reverência agora, e com mais fervor e temor. Provavelmente até os vizinhos mais distantes ouviram louvores daquela igreja. E o que é interessante é que aquela igreja, ela crescia, assim como a igreja da Judeia, da Galileia, de Samaria. Ela tinha paz, porque era edificada no caminho e temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. É isso que nós precisamos hoje. Ter paz, uma edificação de vida no caminho do Senhor e temor ao Senhor e no conforto do Espírito Santo. Queridos, quando a igreja serve ao Senhor com alegria, Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Isso está escrito lá no Salmo 100. Só ler o Salmo 100 que você vai ver isso. Durante o culto, existem pessoas que estão doentes espiritualmente, emocionalmente, e que são curadas através do louvor sério, da pregação, da oração e de um abraço. A igreja Corpo Vivo de Cristo deve viver num clima de acolhimento, um clima de paz para receber as pessoas que são ressuscitadas por Deus. Deus continua ressuscitando as pessoas, esses que estão mortos em delitos e pecados. Deus ressuscita para que ele venha à igreja e nós precisamos acolhê-los. Ao invés de olhar para os defeitos, nós devemos fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Concluindo, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: lembre-se que nós somos a igreja Corpo Vivo de Cristo. Somos segmentos, né? Seguidores não é muito bom, né? Eu tenho alguns seguidores aí nas minhas redes sociais, e eu tenho certeza, se eu chegar para eles lá, olha, coloca R$10 aí na minha conta, ninguém vai colocar. Mas certamente se eu disser isso para minha filha, para minha neta, certamente elas vão colocar. Por quê? Elas são segmentos. Os seguidores desaparecem. Então seja segmento de Cristo. Continue a obra dele. Continue as suas ações para que nós sejamos uma igreja verdadeira. Um crente da maneira que Deus deseja. Adora e celebra a Deus de todo o coração. Prioriza a palavra de Deus em sua vida, em todas as ações. Não é crente só aqui não, tá? É crente lá no trabalho, na escola, no trânsito, em tudo. Testemunha a vida, não deixando a lâmpada apagar. Vive acordado e nunca em cima do muro. E abraça a todos. Por isso, nunca permita que algo impeça a sua comunhão com Deus e com seus irmãos. Porque Deus espera que você seja a igreja
corpo de Cristo vivo. Amém?